Três séculos se passaram desde a publicação do livro de John Bunyan, O Peregrino. Entretanto, segundo o livro mais vendido, superado apenas pela Bíblia, O Peregrino continua a ser um dos livros mais lidos e influentes já escritos. Traduzido em inúmeras línguas, publicado em grande variedade de edições, a influência do livro atinge de sala de aulas de universidades até berçários. Bedford, Inglaterra, atualmente uma próspera comunidade industrial, tinha esta aparência quando John Bunyan caminhou por estas mesmas ruas na segunda metade do século XVII. Um edifício incrivelmente bem conservado, onde alguns dizem que o escritor participou dos cultos, funciona atualmente como o Museu Bunyan. Aqui o visitante encontra uma réplica da sala de estar, reconstituída como se teria visto no lar de Bunyan. Tanto o lugar onde nasceu como a casa onde viveu não mais existem. O museu, conhecido como Moot Hall, contém diversas peças ligadas a Bunyan, como o púlpito do qual o jovem ouviu os sermões que influenciaram profundamente sua vida e pensamentos. Também a porta de uma das duas prisões de Bedford, onde ele passou um quinto de sua vida e onde ele escreveu seu famoso livro. Fiel à sua igreja, esta igreja, Bunyan não se contentava em receber como alimento espiritual apenas os sermões. Embora trouxesse sua família a este santuário fielmente todos os domingos, ele também se tornou um ávido estudioso das escrituras sagradas. Foi esse estudo da Bíblia que fez com que ele fizesse muitas perguntas a respeito da conduta da igreja, bem como seu próprio estilo de vida. Por exemplo, ele atuou por algum tempo como sineiro nas manhãs de domingo, tarefa que ele tanto apreciava que começou a vê-la como um pecado. Ele passou a temer que um dia, quando entrasse na torre para tocar o sino, pudesse cair sobre ele como julgamento divino. Elston, a pequena vila próxima de Bedford, onde Bunyan viveu realmente, era um centro religioso em sua época. Esta enorme abadia tornou-se uma espécie de estrutura social da comunidade, além de religiosa. Embora um vitral da igreja atualmente homenageie o autor e seu livro, John Bunyan, com seu estudo da Bíblia, passou a discordar fortemente da igreja. Muitas das cenas de seu livro, O Peregrino, não apenas representavam suas lutas íntimas, mas também a iniquidade que ele viu na igreja da época. Como esta placa atesta, pagou bem caro por discordar dos líderes religiosos de seus dias. Um pequeno presídio na entrada de Bedford existia nesta ponte. Aqui, durante o ano em que ele esteve preso, John Bunyan começou a escrever o livro O Peregrino. Hoje, os descendentes da comunidade o homenageiam. Mas na época era diferente, pois John Bunyan se atreveu a falar contra a hipocrisia. A despeito de nunca ter sido levado a julgamento, ele passou mais 11 anos na prisão principal de Bedford. Foi durante esse tempo que ele completou o seu livro. John Bunyan está enterrado em um dos mais antigos cemitérios da cidade de Londres. Próximo estão os restos de um outro autor famoso, o qual dizem ter sido fortemente influenciado pelos escritos de Bunyan. Num lugar muito menos destacado, esquecido pela maioria dos que visitam o cemitério, encontramos o túmulo de Susanna Wesley, mãe dos dois famosos irmãos John e Charles. Um outro homem famoso está enterrado aqui, um homem que foi profundamente influenciado pelo livro O Peregrino. Seu nome é Isaac Watts, escritor de alguns dos mais belos hinos da igreja cristã. Ainda hoje, os estudiosos tentam analisar as motivações e entender a grandeza do homem John Bunyan. Nós nos ocuparemos apenas da visualização de sua famosa história, O Peregrino. O Peregrino.
Uma distribuição Comer. Versão brasileira Herbert Richards. O salário do pecado é a morte. Salário, morte. Salário, salário, morte, morte. O salário do pecado é a morte. É a morte. Salário, Morte. Salário. morte, Salário. salário, morte, morte. Oh, Deus. O que devo fazer para me salvar? O salário do pecado é a morte, é a morte. Salário É a morte. o salário, É a morte. o salário é a morte, é a morte. O salário do pecado é a morte. É a morte, A alma que pecar deve morrer. deve morrer. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar deve morrer. Morrer. O salário do pecado é a morte. Morte, 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 morte. O fardo de seus pecados pesava e feria suas costas. O peregrino havia deixado a cidade da destruição para ir em busca da cidade celestial. Ele estava disposto a enfrentar todos os obstáculos que surgissem em seu caminho, até a própria morte. O peregrino, além de levar um fardo pesado em suas costas, tinha pela frente uma estrada cheia de armadilhas e perigos, muitas provações e desapontamentos, e havia ainda o maior causador de tudo, o seu grande inimigo, o inimigo de sua própria alma.